Sarai, que mais tarde seria chamada de Sara, é uma figura central na narrativa bíblica do livro de Gênesis. Esposa de Abrão, que se tornaria Abraão, ela desempenhou um papel crucial no estabelecimento das promessas de Deus ao povo de Israel. Mas a trajetória de Sarai é marcada por desafios, dúvidas e milagres que moldam sua jornada como mãe de uma nação. Sarai nasceu na cidade de Ur dos Caldeus, uma região próspera e culturalmente avançada da antiga Mesopotâmia. Ela era conhecida por sua beleza, o que a tornaria alvo de atenção em diversas graças. No entanto, a característica que mais definiu a sua história no início foi a sua esterilidade. Apesar de sua riqueza e status, Sarai não podia ter filhos, algo que, na época, era considerada uma grande vergonha e uma fonte de sofrimento para uma mulher. A vida de Sarai mudou para sempre quando seu marido, Abrão, recebeu um chamado divino. Deus apareceu a Abrão e o tentou deixar sua terra natal e sua parentela e ir para uma terra que ele mostraria. Sarai, com fé e obediência, pôs Abrão nessa jornada para o desconhecido, confiando em uma promessa que ainda não compreendia totalmente. A viagem os levou para a terra de Canaã, mas não sem desafios. Durante uma fome, Abrão decidiu descer ao Egito em busca de sustento. Preocupado com a beleza de Sarai e temendo que os egípcios o matassem para tomá-la como esposa, Abrão instruiu Sarai a dizer que era sua irmã. Essa meia-verdade levou o faraó a levar Sarai para seu palácio, mas Deus interveio, respondendo diretamente sobre o Egito até que o faraó devolvesse Sarai a Abrão. Esse episódio não apenas revelou a vulnerabilidade de Sarai em meio às decisões de seu marido, mas também mostrou a proteção divina sobre sua vida. Deus estava guiando o casal em sua jornada, mesmo nos momentos de erro e fraqueza. A promessa de Deus a Abrão incluía a promessa de descendentes tão numerosa quanto as estrelas do céu. No entanto, os anos se passaram, e Sarai continuou estéril. Ela começou uma luta com dúvidas e frustrações. Como poderia ser mãe de uma grande nação se não pudesse conceber? Foi nesse contexto de desespero que Sarai tomou uma decisão de mudar a história. Ofereceu sua serva, Agar, a Abrão como concubina, para que ela pudesse dar à luz um filho em seu lugar. A decisão de Sarai de oferecer Agar a Abrão trouxe consequências profundas. Agar, uma serva egípcia que provavelmente veio com eles do tempo passado no Egito, logo concebeu um filho. O que Sarai esperava ser uma solução para sua esterilidade se transformou em uma fonte de conflito e dor. Quando Agar percebeu que estava grávida, começou a desprezar sua senhora, criando uma tensão insuportável entre as duas mulheres. Sarai, ferida pela situação, confrontou Abrão. Ele, por sua vez, devolveu a autoridade a Sarai, permitindo que ela lidasse com Agar como achasse melhor. Sob pressão, Agar fugiu para o deserto, mas Deus apareceu a ela, prometendo que seu filho, Ismael, também seria o progenitor de uma grande nação. Agar voltou para a casa de Abrão e Ismael nasceu. Embora Ismael tenha trazido uma aparente realização do desejo de Abrão pelos descendentes, Sarai continuou enfrentando o dor da esterilidade. Ela se via à margem da promessa divina, observando de longe a dinâmica entre Abrão e seu filho com Agar. Durante esses anos de esperança, Sarai envelheceu, e a ideia de ter um filho tornou-se cada vez mais convidativa, humanamente falando. Foi nesse contexto que Deus apareceu novamente a Abrão, reafirmando sua aliança e mudando os nomes do casal como um sinal do cumprimento de suas promessas. Abrão tornou-se Abraão, pai de muitas nações, e Sarai foi renomeada Sara, princesa. Deus declarou que Sara daria à luz um filho, e ele se chamaria Isaque. A promessa parecia tão extraordinária que tanto Abraão quanto Sara reagiram com incredulidade e riso diante de tal declaração. O riso de Sara, no entanto, não passou despercebido. Quando 3 visitantes celestiais chegaram até Abraão em forma humana e anunciaram que Sara daria à luz dentro de um ano, ela, ouvindo atrás da porta, riu consigo mesma, pensando na impossibilidade daquilo devido à sua idade avançada. Mas um dos visitantes, o próprio Senhor, a questionou. Por que Sara riu? Haveria algo impossível para Deus?
Essa pergunta marcou um ponto de inflexão na jornada de fé de Sara. Embora ela tenha lutado com dúvidas e tomadas decisões precipitadas, a promessa de Deus permanece firme. Sua história continuou sendo moldada pela fidelidade divina, mesmo em meio às suas falhas humanas. Enquanto Sara processava a ideia de se tornar mãe em seu velhice, a relação com Agar e Ismael continuava tensa. Sara começou a perceber que a presença de Ismael complicaria a posição de seu futuro filho, Isaque, como herdeiro da promessa divina. Essa tensão antecipava novos conflitos no lar de Abraão, que precisariam ser resolvidas à medida que o cumprimento da promessa de Deus se aproximasse. Conforme o tempo passou, a promessa de Deus se tornou realidade. Apesar da idade avançada de Abraão e Sara, ela concebeu e deu à luz um filho. O nascimento de Isaque trouxe uma alegria imensa ao casal. O riso de incredulidade que Sara havia expressado anteriormente se transformou em riso de alegria, e ela declarou: Deus me deu motivo de riso, e todos os que ouvirem isso rirão comigo. Isaque, cujo nome significa ele ri, representava o cumprimento da aliança de Deus e a prova de que nada é impossível para ele. No entanto, a chegada de Isaque também reacendeu no lar de Abraão. Ismael, já adolescente, começou a zombar de Isaque, e Sara, protegendo o status de seu filho como herdeiro, insistiu que Abraão enviasse Agar e Ismael embora. Essa decisão foi dolorosa para Abraão, pois ele amava Ismael, mas Deus o instruiu a atender ao pedido de Sara, garantindo que também faria de Ismael uma grande nação. Assim, Agar e Ismael foram mandados embora, iniciando uma nova jornada para eles, enquanto Sara e Isaque permaneceram no centro do plano de Deus para o futuro. Com Isaque crescendo, Sara experimentou uma nova fase de sua vida. Ela havia passado anos lidando com as dores da esterilidade, enfrentando a humilhação e as dúvidas sobre seu papel na promessa divina. Agora, ela via seu filho como a personificação da fidelidade de Deus. No entanto, sua jornada com Deus ainda não estava completa. A maior prova de fé de Abraão, que também impactou profundamente Sara, ocorreu quando Deus pediu a Abraão que oferecesse Isaque como sacrifício. Embora Sara não tenha sido mencionada diretamente no relato dessa prova, é difícil imaginar que ela não tenha sentido os efeitos emocionais da partida de Abraão e Isaque para o Monte Moriá. A fé de Abraão foi testada até o limite, mas Deus interveio no último momento, poupando Isaque e reafirmando sua aliança com a família. A história de Sara não é apenas sobre o nascimento de Isaque, mas também sobre a transformação de sua fé. Ela começou como uma mulher cheia de dúvidas, que tentava tomar o controle da situação ao invés de esperar pela promessa de Deus. No entanto, ao longo de sua vida, Sara aprendeu que Deus é fiel para cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Sara viveu o suficiente para ver Isaque crescer e ser preparada para herdar a aliança de Deus com Abraão. Sua história é um testemunho do poder da graça divina, mostrando que Deus pode trabalhar através de nossas falhas e imperfeições para realizar seu propósito. Os últimos anos de Sara foram marcados por uma serenidade que vinha de sua compreensão mais profunda do caráter de Deus. Ela viveu para ver a promessa divina concretizada em Isaque, um lembrete diário de que Deus não se esquece de suas promessas, mesmo quando elas parecem atrasadas ou impossíveis aos olhos humanos. Sua jornada, cheia de altos e baixos, era uma prova de que Deus não apenas realiza seus planos, mas também transforma os corações daqueles que estão dispostos a confiarem nele. A morte de Sara é registrada no capítulo 23 de Gênesis. Ela faleceu aos 127 anos, sendo a única mulher na Bíblia cuja idade ao falecer é mencionada, um detalhe que reflete sua importância. Sua morte trouxe grande tristeza a Abraão, que a amava profundamente. Ele chorou e lamentou sua perda, mostrando o vínculo duradouro entre eles, apesar das dificuldades e desafios que enfrentaram juntos. Abraão negociou a compra de uma sepultura para Sara com os hititas, habitantes da região. Ele adquiriu a caverna de Macela, perto de Hebrom, que se tornaria o local de sepultamento de Sara e de outros membros importantes de sua família, incluindo o próprio Abraão.
Esse ato de adquirir um pedaço de terra em Canaã foi mais do que um simples arranjo funerário. Foi um sinal da fé contínua de Abraão na promessa de Deus de que a terra seria dada aos seus descendentes. O legado de Sara se estendeu muito além de sua vida terrena. No Novo Testamento, ela é mencionada em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Sua inclusão destaca como, apesar de suas dúvidas e falhas iniciais, ela confiou em Deus e participou do cumprimento de seu plano. Em 1 Pedro 3, Sara também é citada como exemplo de uma esposa piedosa, que demonstrou respeito e obediência ao seu marido. A história de Sara nos lembra que Deus pode transformar até mesmo os momentos mais difíceis em bênçãos. Ela enfrentou anos de esterilidade, viu sua fé ser desafiada repetidamente e cometeu erros ao tentar tomar as rédeas da situação. No entanto, Deus não desistiu dela. Ele permaneceu fiel, guiando-a para um lugar de confiança plena nele. Sara é uma figura complexa e inspiradora, que representa a luta humana com a dúvida e a necessidade de controle, mas também a capacidade de crescimento espiritual e redenção. Sua vida nos ensina que Deus não escolhe os perfeitos para cumprir seus planos, mas aqueles que estão dispostos a seguir adiante, mesmo quando a fé é desafiada. Com sua morte, encerrou-se o capítulo de uma vida marcada pela graça divina. Mas sua história continuou através de Isaque, do povo de Israel e, finalmente, da linhagem que levaria ao Messias. Sara é lembrada como a mãe de nações, uma mulher cuja fé, ainda que imperfeita, ajudou a moldar o curso da história.